E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conhecer, vocês vão conhecer um pouco sobre a minha opinião e um pouco da história desse livro aqui, ó, que tá no título desse vídeo, A História de Ivitu. Então, se você quiser saber qual é desse livro, o que tem nesse livro, qual é a história da Ivitu, continua assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vou contar um pouquinho sobre o livro para vocês, mas antes eu vou dar algumas informações. Primeiro, o título do livro é A História de Ivitu. Ele é do autor Rafael Martins, ele é uma autopublicação, ele é uma história independente. Ele foi publicado agora, no ano de 2022, é um livro recém-lançado e ele tem 88 páginas. Ele tá ali classificado no gênero fantasia histórica, uma ficção histórica. E eu classifiquei ele com 4 estrelas e eu vou explicar tudinho para vocês em alguns minutinhos. Vamos lá primeiro para um resumo do livro. O que vai acontecer? É literalmente a história dessa jovem, da Ivitu. Sei nem se pronuncia o nome corretamente assim, tá? Se eu estiver falando errado, perdão. Porém, vamos seguir. Então, é literalmente a história dessa menina. Tudo começa quando ela é entregue para os padres jesuítas. Vamos contextualizar no período histórico. O livro ele se passa no período dos bandeirantes. Então, se você conhece um pouquinho da história do Brasil, você vai mais ou menos entender o que estava acontecendo aí nesse período. No século, eu anotei aqui, 16, aconteceu o período das bandeiras, dos bandeirantes, aconteceu entre o século XVI e o século XVII, que era a época em que eles desbravavam ali a América do Sul, não só o Brasil, né? O Brasil e toda a América do Sul. E os bandeirantes eles desbravavam esses locais e agiam com bastante violência, eram homens bem violentos e eles iam atrás de ouro, iam atrás de escravos fugidos e lutavam muito com os índios para escravizá-los também, né? Então a gente conhece aí um pouco da história do nosso país, essa parte aí de formação do Brasil, né? Na verdade, de contato do Brasil, que não era nem Brasil, né, na época, mas com a Europa e com a chegada dos europeus aqui, toda a transformação que houve aqui na América do Sul em geral, né? Então é mais ou menos nesse período histórico que nós estamos. Não tem um ano certo. O autor ele não nos localiza em um período correto, assim. No ano de 1600 e tal. Não. Nós estamos ali dentro desse período dos bandeirantes. A gente sabe porque os bandeirantes são vilões aqui nesse livro. Enfim, aí o que vai acontecer? Essa menina ela é entregue ali para um padre jesuíta, quase um trava-língua, né? Ela é entregue logo recém-nascida para esse padre que vai criá-la. Por quê? Porque toda a sua aldeia foi acometida por uma peste e só sobreviveu ela e o avô. Então ela é entregue ali, tem toda uma explicação para isso mais à frente, e ela vai ser criada por esse padre que tem ali um espaço, né, que se chama uma redução jesuíta, que é uma comunidade, né, cristã, católica, onde muitos índios foram viver e outras pessoas foram viver e foram ser educadas ali, aprender a ler, escrever, aprender a religião, que era o objetivo, né? Quando esses missionários jesuítas vieram ao Brasil e a toda a América do Sul, eles vieram com essa missão, né? De evangelizar ao novo povo, né? Enfim, e o que vai acontecer ali? Ela vai crescer, vai ser ensinada dentro daqueles princípios, etc e tal, e ela vai viver uma vida até um tanto quanto confortável. Ela tem alguns momentos ali de contato com a sua natureza, né? Que ela é uma indígena, então ela está em contato com a terra, com o meio ambiente, melhor dizendo, a palavra correta. Ela está muito em contato ali com o meio ambiente, ela sabe tratar, ela sabe viver ali naquele espaço da floresta. Então ela vai ter esse rompantes momentos, né?
da sua real natureza, mas ela também vai viver de acordo com aquelas regras, né, do mundo civilizado, né? Então, inicialmente ela vai viver uma vida muito feliz, ela vai se casar também, vai estar ali num relacionamento com outro indígena também, e ela vai estar ali vivendo uma vida muito feliz e muito tranquila, ela tá estabilizada, até que algo vai acontecer e a vida dela vai dar uma guinada, ela decide, não vou mais viver assim, eu vou ir atrás das minhas origens. E é o que ela vai fazer, ela vai voltar, ela vai entrar na floresta, ela vai percorrer o caminho onde a tribo dela vivia, até entrar em contato com o seu avô, que é o único sobrevivente. Então, ali quando eles vão ter o contato, ele vai começar a ensiná-la dentro da história e da cultura natural dela, que ela viveu. Ela vai entender a história do seu povo, vai entender as suas raízes e vai ser iniciada em toda essa cultura que é a cultura de berço dela, né? Então ela vai ter um reencontro. Lá quando ela vivia com os jesuítas, ela era chamada de Eva, que foi a primeira mulher, né? Então ela era conhecida como Eva. Quando ela volta às suas origens, ela recebe um novo nome, que tinha um significado. Eu não cheguei a anotar, mas no livro ele tem a tradução no nome da Ivitu. E aí ela vai ganhar esse novo nome, que é o nome verdadeiro dela, real. E aí ela vai viver a sua verdadeira missão de vida, né? Que é salvar o seu povo, que é resgatar o seu povo, e para isso ela precisa lutar contra os bandeirantes. Mas aí eu não vou contar mais nada não, porque eu já dei bastante, uma bela de uma boa introdução aí nesse livro. E como ele é um livro curto, se eu contar demais, já te contei o livro todo e não é a intenção aqui dessa resenha, certo? Então, nós vamos ter aí o início de uma jovem e o retorno dela para suas verdadeiras origens. Vamos para a minha opinião. Eu achei esse livro muito bom, gente. Eu achei ele excelente. Quando eu comecei, geralmente quando a gente vai ler novos autores, eu não vou com muita expectativa não, porque tem muita gente aí publicando muita coisa e nem tudo é bom, de verdade. Tem coisas aí que precisam ser trabalhadas, que valeu o esforço da pessoa, mas ainda precisa de um trabalho. Diferente desse livro aqui. Ele é muito bom de verdade. Eu achei que o autor, o Rafael Martins, ele foi muito literário, ele conseguiu narrar toda uma história de uma forma bem fantasiosa, e bem fantasiosa que eu digo, que dá pra gente imaginar, dá pra gente ver a fantasia dentro do livro e dá pra gente imaginar tudo. Então ele descreve, não é um livro que tenha muitos diálogos, mas é um livro que vai te contar uma história, ele vai te narrar uma história e ele narra muito bem. Eu gostei. Pro início, assim, creio eu que é o primeiro livro dele, e para um início eu já achei sensacional. Ele utiliza muito bem vários recursos literários para nos narrar essa história dessa menina, dessa jovem mulher. E eu achei esplendoroso, gente, de verdade. Eu não tava com muita expectativa, como eu nunca estou com nem. Na verdade, eu vou com baixas expectativas para todos os livros que eu vou ler. Eu não tenho muita. Eu acho que a única que eu. Nem com Colin Hoover, mas eu tô com altas expectativas. Eu espero que qualquer autor me surpreenda. E esse livro foi o caso, ele me surpreendeu. E por isso que eu já vou logo te falando. Leia, por favor. É uma fantasia histórica muito bem construída. Ele me fez questionar várias coisas, me fez pesquisar bastante coisa, porque eu acho interessante isso, quando um livro ele te desperta curiosidade para o assunto que está sendo tratado ali, para além daquela história, você vai querer entender mais, né? Eu achei interessante porque ela não é brasileira. Esse conceito do brasileiro, ela não se identificava com isso. E a gente ali não tem nenhum local exatamente aonde está localizado, né, a aldeia, essa redução. Ele não te diz assim, tá acontecendo aqui em tal lugar, né? A única referência que eu achei, assim, que eu me lembro assim, de cabeça, é o rio Uruguai. E o rio Uruguai, eu fui dar uma pesquisada, ele fica no sul do Brasil, né? Então, eu fiquei curiosa ali, então
para onde que iria se encontrar? Porque vamos pensar aqui comigo. Primeira coisa que você pensa quando se fala em índio, qual o estado que você pensa, naturalmente? Então, meu primeiro estado, eu já vou explicar por que que eu penso nele, eu penso Amazonas, norte do país. Amazonas, Pará, Acre, descendo um pouco aqui para Mato Grosso, mas norte do país e um pouco do centro-oeste. Mas principalmente o norte do país. A gente não pensa muito em outras regiões, sendo que aqui no Rio de Janeiro tem uma aldeia indígena. Em várias partes do Brasil ainda temos aldeias indígenas. E pensar também, o país todo era povoado por índios, né? Então, às vezes a nossa mente voa para um determinado local. Por que que a minha mente... Já vou chegar nisso. Mas aqui, deixa eu voltar aqui pra gente não perder o fio da meada. Então, a referência que tem é o Rio Uruguai. E ali ele tá ali na divisa, né, dos estados sulistas do Brasil, né? Então a gente tem ali um momento em que ela, no momento ali de luta, né, que ela fala, né, que são os inimigos são os brasileiros. E, gente, eu achei isso tão interessante que me fez questionar, né, quando nós passamos a ser chamados de brasileiros, quando nós passamos a ser identificados como brasileiros. Vocês sabem a resposta dessa pergunta? Eu não fazia ideia. E por que brasileiros, né? Então eu fui pesquisar e eu achei bem interessante que a principal profissão aqui que existia, o termo brasileiro já existe há muito tempo antes do Brasil ser descoberto. Na verdade, povoado pelos europeus, né? Mas já existia, que era um termo usado para quem trabalhava com pau-brasil. Quem trabalhava com pau-brasil era chamado de brasileiro. Da mesma forma que quem trabalha com cabelo é chamado de cabeleireiro, quem trabalha com ferro, com essas coisas, é chamado de ferreiro. Então, com chave, chaveiro, enfim, né? Vem desse princípio. E como o principal trabalho aqui no Brasil era com o pau-brasil, nós éramos bem famosos pelo pau-brasil, acabou pegando o termo, né? Nós nos tornamos brasileiros. Apesar das controvérsias aí, eu achei isso muito interessante. E quando ela fala, né, que o inimigo eram aqueles brasileiros, eu fiquei assim, gente, que babado. Eu gostei demais, gente, de verdade. E aí, voltando ao link que a gente faz, né? Quando eu penso em indígenas, a minha mente remete logo ao norte. Eu cresci no Amazonas, eu cresci no norte, eu fui criança lá. Eu não nasci em Manaus, mas eu fui pra lá com 2 anos de idade e eu fiquei até os meus 11 anos de idade. Então, 2 para 3 anos eu já tava com. Eu acho que eu já tava mais ou menos aí, né? E eu saí de lá, eu tinha 11 anos de idade. Então, foi muito tempo da minha vida ali. Eu passei a minha infância toda naquela cidade. Então eu tive muito contato com descendentes de indígenas. Não posso dizer que eu cheguei a visitar alguma tribo nem nada disso, não. Eu morava na capital e capital é capital, né, gente? Capital é que nem capital de qualquer local. É mais movimentado ou menos movimentado, aí vai variar do estado. Mas eu cresci com descendentes de índios, então toda a minha cultura, assim, de formação nesse, vem dali, né? Na escola nós aprendíamos sobre a história do Amazonas e também sobre a cultura indígena. Era muito comum, era uma matéria dentro da escola para vocês terem uma noção. E onde as crianças elas aprendiam sobre essa cultura do estado que é muito forte. Então, para mim era muito, sempre foi muito forte isso. Eu tinha uma identificação, sempre tive, ainda tenho essa identificação com esse lado indígena, apesar de não ter nenhum, assim, que eu consiga identificar. Todos nós temos, né? Mas eu não consigo identificar assim, minha avó era índia. Não, não era. Eu cresci lá no Amazonas por outros motivos, mas não era por questões familiares nem nada disso, não. Então eu não posso dizer assim, minha família era descendente nem nada disso. Mas como eu estava ali convivendo
E aquilo ali era muito forte na minha vida. Então sempre rolou uma identificação maior com esse lado, até do que os outros lados das minhas origens, né? Até porque cresci, fui criança e me identifiquei lá. Então, as lendas, a cultura, toda essa a história, tudo isso, as comidas também, né? A forma de alimentação, era tudo muito natural para mim. Então, quando eu peguei esse livro, ele me tocou nesse lado emotivo da minha infância e da minha criação. Então, eu acho que ainda teve um adendo aí para esse livro de acho que foi bem providencial eu ter lido esse livro. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que esse livro ele também não tem muita enrolação não, ele te conta uma história sem precisar te encher de linguiça, e isso é sensacional, gente. Eu achei isso muito vantajoso. A única coisa que eu preciso criticar é a respeito da capa. Eu não gostei muito da capa do livro. Por quê, Bárbara? Porque ele vai me remeter. A primeira coisa que eu penso quando eu olho para a capa do livro não é uma aventura fantástica histórica, uma fantasia histórica, uma aventura fantástica, não. Eu penso num livro de memórias, porque temos aí, vocês estão vendo, vocês já viram a capa do livro, é o rosto de uma índia. Então, a primeira coisa que é desenhado, né? A primeira coisa que eu vou pensar nele é a respeito de um livro de memórias, ainda mais com esse título, A História de Vitu. Então, eu não consigo pensar, linkar com uma fantasia histórica, com uma aventura fantástica. Não, eu penso num livro de memórias. Então, é minha crítica a esse livro. A minha única crítica é que talvez eu mudasse a capa dele e pensasse em algo um pouco mais dinâmico que me remetesse à aventura, que é esplendorosa nesse livro. Por isso ele perdeu uma estrela. Bárbara, mas uma estrela é muita coisa. Eu sei, gente, mas eu acho que a capa de um livro ela é tão importante quanto qualquer outra coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo esse livro aqui, ó? Esse livro aqui, o do Bernard Cornwell, é o segundo livro das Crônicas de Arthur, O Inimigo de Deus. Olha essa ilustração. O quanto ela me remete a algo violento. E nesse livro eu vou ter muitas guerras. Então eu entendo aqui o porquê dessa capa e o porquê desse livro, e o que eu vou encontrar aqui. E numa capa de livro, eu acho que isso é muito importante. O que eu vou encontrar dentro da história? É basicamente isso que eu quero dizer. Que vai te atrair ou vai te repelir. É a primeira coisa que a pessoa ela vai ler. Pode ser que ela não compre o livro pela capa, mas pode ser que faça toda a diferença. Se ela vai passar batido ou se ela vai parar e comprar o teu livro. Fica a dica aí, escritores, por favor, certo? Finalizando tudo, gente, fica a indicação aqui. Leia o livro. Ele está disponível lá pelo Kindle Unlimited. Se você tem um Unlimited, por favor, baixe, aproveita. E ele é um livro de 88 páginas. Vamos prestigiar a literatura nacional. E eu não tenho Unlimited, Bárbara. Da última vez que eu vi, ele estava por R$ 1,99 na Amazon, gente. Então o livro tá dado, né? Que é o livro digital, não tem o livro físico. Só tem a versão digital. O livro estava dado, está dado. Então, se ele ainda permanecer nesse valor, vai lá e aproveite para adquirir, tá bem baratinho. Coloque aí nas suas próximas leituras, você vai gostar demais. Beleza? Olha só, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ir lá conferir. E também vai estar saindo resenha escrita no blog, resenha simultânea. No mesmo dia em que este vídeo estiver indo ao ar, vai ter resenha dele lá no blog também. Beleza? Não deixe de prestigiar a nossa literatura nacional. Espero que vocês tenham gostado. Comentem comigo aqui na descrição, nos comentários, perdão. Comenta comigo o que você achou. E em breve volto com muito mais. Lembrando que se tu ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Me aguardem, segue lá nas redes sociais e até breve. Tchau, tchau!